o silêncio que atrai tudo, onde o esforço cessa e o fluxo começa. Pare, respire, sinta. Antes de qualquer desejo, antes de qualquer meta, existe um espaço silencioso que antecede o movimento. É nesse lugar que mora o segredo da verdadeira criação. O que ninguém diz, ou talvez diga, mas poucos escutam, é que o esforço desenfreado é uma ilusão sofisticada, disfarçada de virtude. E você foi treinado para acreditar que quanto mais luta, mais conquista. Mas, e se for justamente o oposto? Veja, o universo não responde à sua força, ele responde à sua frequência. E quanto mais você força, mais emite a vibração da falta, do desespero, da ausência. Já notou que aquilo que você mais deseja parece fugir? Aquilo que você persegue com unhas e dentes escapa por entre os dedos? Isso não é azar, é a lei reversa em ação. O universo se curva diante da sua entrega, não da sua insistência. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas se você apenas abre as palmas e relaxa, ela repousa ali, em silêncio, sem esforço. A realidade também é assim. Ela repousa suavemente nas mãos de quem sabe confiar. E confiar é diferente de esperar com ansiedade. Confiar é um estado vibracional, um alinhamento, um código. E esse código é simples, mas exige desaprender o que você foi ensinado. Porque a mente programada para lutar sente pânico diante da inércia. Como assim não fazer nada? Como assim parar de se esforçar? Mas o paradoxo é que, ao soltar, você se alinha com forças invisíveis que movem mundos. Você abre espaço para o invisível agir. E o invisível, quando ativado, manifesta o impossível. Imagine uma semente. Ela não se debate sob a terra, ela apenas permanece, silenciosa, em confiança. E a partir desse não esforço, a natureza opera milagres. Forças que não se veem rompem a casca, movimentam a terra, criam raízes e fazem brotar o novo. Tudo sem pressa, tudo sem angústia. Essa é a frequência que o universo entende. E é por isso que, quando você para, as coisas começam. Mas aqui entra o ponto-chave. Parar não é desistir, é transmutar. É sair do fazer compulsivo para o ser consciente. É calar o barulho interno que diz: você precisa fazer algo, ou nada vai acontecer. Esse barulho é o ruído do ego, do medo, do condicionamento. E enquanto ele comanda, você está preso no ciclo do esforço e da frustração. Porque quanto mais faz para conseguir, menos acessa o estado de ter. Nesse novo espaço que se abre, surge uma sensação curiosa. Paz. Uma paz estranha no começo, desconfortável até. Porque você estava acostumado com a tensão, com a urgência, com o corre. E agora está diante de um vazio fértil. Sim, fértil. Porque é nele que o universo começa a trabalhar por você. Quando você para, ele se move. Quando você solta, ele cria. Quando você confia, ele entrega. E se você escutar atentamente, vai perceber os primeiros sussurros, pequenos sinais, coincidências que não são coincidência, o número que se repete, a pessoa que surge, o convite inesperado. As sincronicidades são o idioma do universo. Ele fala com quem ouve, e só ouve quem está em silêncio interno. Esse é o portal que você abriu ao parar de se esforçar. Mas isso é só o começo, porque agora que você pisou nesse terreno fértil de não esforço, há algo ainda mais profundo acontecendo por trás do véu. Uma força oculta, que age de dentro para fora, começa a se mover. E no próximo passo, vamos explorar o que realmente acontece quando você deixa de agir no mundo externo e começa a comandar tudo a partir do seu campo interno, a criação invisível. Como o campo interno moldeia a realidade sem esforço. Existe uma arquitetura secreta por trás de tudo que você chama de realidade. E essa arquitetura não se revela aos olhos,
mas ao sentir. Ela pulsa no invisível, no silêncio entre os pensamentos, na vibração que você emite mesmo quando não diz nada. E aqui está o ponto onde tudo muda. O mundo não responde ao que você faz. Ele responde ao que você é. Enquanto a maioria das pessoas corre de um lado para o outro, tentando manipular o mundo com ações, estratégias, listas e promessas, há uma minoria silenciosa que aprendeu a criar de dentro para fora. Elas não forçam, não imploram, não correm atrás. Elas apenas alinhando-se com o que querem viver. E esse alinhamento acontece no campo interno, onde a verdadeira criação começa. O campo interno é o seu centro vibracional. É ali que os códigos são ativados, as frequências são emitidas e o universo recebe o comando. Só que esse comando não tem palavras. Ele se comunica com sensações, emoções, intenções puras. Se no seu íntimo você vibra escassez, medo, ansiedade, é isso que você projeta. É isso que você atrai. Mesmo que diga o contrário. A criação não ouve a boca, ela ouve o coração. Imagine-se como um ímã gigante. Esse ímã não atrai o que você quer. Ele atrai o que você é, e ser algo é diferente de querer algo. Você pode querer riqueza, mas vibrar carência. Pode desejar amor, mas emitir rejeição. Pode sonhar com liberdade, mas estar aprisionado nas crenças que herdou. E é nesse descompasso que o esforço nasce, como tentativa desesperada de conquistar aquilo que a vibração está repelindo. Mas quando você entra no campo interno com consciência, tudo muda. Você começa a observar os pensamentos como nuvens que passam, e não como ordens. Você se torna mestre da emoção, e não marionete do impulso. Nesse ponto, você deixa de agir por medo e começa a emanar por convicção. E o mais curioso, o mundo externo começa a se ajustar, sem esforço, sem correria, sem controle. É aqui que nasce o verdadeiro poder. Aquele que não grita, não se exibe, não disputa. O poder que silencia uma sala com a presença, que move as peças invisíveis do tabuleiro da vida, que antecipa sincronicidades, provoca encontros improváveis e abre portas que o esforço jamais abriria. Esse poder mora no seu campo interno, e você sempre o teve. Só esqueceu como acessá-lo. Ao transformar seu campo vibracional, você muda a forma como a realidade te responde. Pessoas diferentes começam a aparecer. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis se aproximam com fluidez. Você começa a notar que as coisas que antes pareciam difíceis simplesmente acontecem. Não porque você fez algo certo, mas porque você se tornou alguém alinhado com o que deseja viver. E essa é a beleza do não esforço. Ele não é passividade, é maestria. É saber que o verdadeiro movimento acontece dentro e que, ao alinhar o seu campo, você envia comandos diretos para o universo. E o universo, como um servo fiel da sua frequência, começa a rearranjar tudo. Às vezes em silêncio, às vezes com intensidade, mas sempre com precisão. Agora que você começa a compreender o poder invisível do seu campo interno, surge uma pergunta inevitável. Como alinhar essa vibração sem cair nas armadilhas da mente sabotadora? Porque o seu campo pode ser poderoso, sim, mas também pode ser sabotado por vozes antigas, crenças enraizadas e memórias inconscientes. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Os códigos ocultos da sabotagem interna e como silenciá-los para ativar o campo quântico da abundância. Os códigos ocultos da autossabotagem. A reprogramação silenciosa do campo. Imagine que, bem no centro do seu campo interno, existe um cofre. Esse cofre guarda os códigos que definem tudo o que você vive. Seus limites, suas crenças, seus merecimentos. O problema é que esse cofre foi trancado há muito tempo. E a senha que o abriu foi definida por experiências, traumas e palavras que, muitas vezes, nem eram suas. E o pior, ele ainda está operando em silêncio. Mesmo quando
Você acha que está tentando mudar? Esses códigos são como softwares invisíveis. Eles rodam em segundo plano, sem pedir permissão, sabotando seus avanços, seus relacionamentos, sua prosperidade. Eles dizem coisas como: você não merece. Isso é difícil demais. Você tem que sofrer primeiro. E cada vez que você acredita nessas vozes, por mais sutis que sejam, o seu campo vibracional emite a frequência da escassez. Você pode até visualizar o sucesso, colar frases na parede, repetir afirmações, mas se o código que roda por dentro for o da rejeição, do medo ou da culpa, o universo recebe esse sinal mais profundo. Porque o universo não responde à superfície. Ele responde à raiz. A vibração que se repete sem que você perceba é. Por isso que muita gente vive se perguntando: por que eu não consigo mudar, mesmo querendo tanto? A resposta está no campo programado. E essa programação vem de padrões herdados, da infância, da cultura, da ancestralidade. Vozes que não são suas, mas que se tornaram parte de você. Como se alguém tivesse escrito uma história no seu livro e você continuasse relendo sem perceber. Só que aqui vem a virada. Tudo isso pode ser reescrito, mas não com força, não com esforço, não com mais uma tentativa desesperada, e sim com consciência, clareza, com o poder de olhar para dentro e reconhecer que esses códigos não são verdades absolutas, são apenas repetições emocionais que podem ser dissolvidas. Essa dissolução começa com um novo diálogo interno, um diálogo onde você se recusa a obedecer a pensamentos que te diminuem, onde você desprograma o medo com amor, a culpa com aceitação e a escassez com presença. E principalmente, onde você começa a dizer para o seu campo interno algo que ele nunca ouviu antes. Eu posso, eu mereço, eu sou o que crio. Esse é o ponto onde o seu campo começa a se reprogramar. E, acredite, essa reprogramação não depende de tempo. Ela depende de intensidade vibracional. Um instante de alinhamento puro tem mais poder que anos de esforço cego. E esse instante acontece quando você para de se identificar com o antigo, eu sabotador, e começa a encarnar o novo eu criador. Nesse estado, você não luta contra as crenças limitantes, você as transcende. Elas perdem força porque deixam de fazer sentido. É como se o campo interno começasse a se purificar sozinho, como uma água que deixa de ser turva ao parar de ser agitada. A clareza vem, a intuição floresce, e o campo responde. Porque o universo ama quando você se lembra de quem é, e quando você passa a vibrar desse novo lugar, um lugar onde o merecimento é natural, onde a abundância é familiar, onde o sucesso é o seu estado padrão, algo mágico começa a acontecer. As portas se abrem, as pessoas certas chegam e o esforço se dissolve, porque agora o universo entende. Este ser está pronto para comandar. Mas atenção, existe um próximo nível nesse despertar. Um ponto em que você não apenas silencia a sabotagem, mas ativa conscientemente os códigos mestres da manifestação, intencional. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como emitir comandos vibracionais tão alinhados que o universo se torna uma extensão do seu campo interno. O poder dos comandos vibracionais. Como o universo obedece à clareza do seu campo. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Precisa apenas emitir o comando certo. Mas não estamos falando de um comando gritado, verbal ou mental. Estamos falando de um comando vibracional. Um decreto silencioso que sai do seu campo e não admite dúvida. E quando essa clareza é real, o universo não tem escolha. Ele se dobra, ele responde. A verdade é que tudo no universo é frequência. O dinheiro tem frequência. As pessoas certas têm frequência. As oportunidades, as respostas, os milagres, todos são ondas esperando por um emissor sintonizado. Mas por que isso parece tão distante para a maioria? Porque muitos estão pedindo com a boca, mas vibrando o contrário com o campo. Querem abundância, mas vibram carência. Pedem clareza, mas vivem na confusão. Desejam paz, mas alimentam guerra interna. E aí o universo,
obediente como sempre, devolve exatamente o que você vibrou, não o que você verbalizou. É por isso que os comandos verdadeiros não saem da mente lógica. Eles vêm de um lugar mais profundo, um lugar onde não existe dúvida, onde não existe plano B. É quando você emite um sim interno tão forte, tão real, que até o impossível recua. Esse comando pode vir em silêncio, numa respiração consciente. Pode vir numa decisão interna de nunca mais vibrar escassez. Pode vir quando você se levanta pela manhã e diz, sem uma palavra sequer, hoje, o universo dança no meu ritmo. E ele dança, porque o universo responde ao seu estado. Ele não responde ao seu desespero. Ele responde à sua firmeza vibracional. Quanto mais claro for o seu campo, mais rápida é a resposta. É como emitir um sinal de rádio limpo, sem ruídos. Você atrai tudo o que está na mesma frequência sem esforço. Você não precisa correr atrás. Você precisa emanar com convicção. Mas aqui vem o detalhe que quase ninguém percebe. O comando não está no que você pensa. Está no que você é enquanto pensa. Você pode decretar, eu sou abundante 1000 vezes, mas se por dentro estiver vibrando medo, culpa ou escassez, o universo vai captar exatamente isso. Por isso, a verdadeira maestria é aprender a sentir o que você quer antes de ver. Se você sente que já tem, você comanda. Se você duvida, você trava o fluxo. E é aqui que entramos numa nova dimensão do despertar, a de ser o emissor original. Não mais um pedinte vibracional, mas um comandante consciente. Esse nível de clareza é magnético. Você entra num restaurante e tudo flui. Abre o celular e tem uma mensagem inesperada. Pensa em uma ideia e ela se realiza. Você não está mais tentando. Você está criando, não por esforço, mas por alinhamento. E se você chegou até aqui, então está pronto para o próximo passo. Porque agora que você sabe como emitir esses comandos, vamos abrir o portal para entender por que o universo sempre responde mais rápido quando você para de procurar resultados e começa a viver no estado final daquilo que quer. Esse é o segredo que transforma seu campo numa estação de transmissão de milagres. E é isso que vamos ativar a seguir. Ativando o comando vibracional. O passo a passo para o universo te obedecer. Você não precisa fazer mágica. Você só precisa lembrar quem você é. E esse passo a passo é exatamente isso. Um manual para que a sua essência superior reassuma o comando e para que o universo, como reflexo do seu campo, siga as ordens com exatidão. Passo 1. Cale o barulho externo e sinta o que já é seu. O primeiro movimento não é fazer, é silenciar. Desliga o ruído. Desliga a busca. Desliga até os desejos por alguns instantes. Porque enquanto você corre atrás de algo, está dizendo ao universo que ainda não é. Então, pare. Respire. Sinta que já é. Não como um exercício imaginativo, mas como uma escolha interna inabalável. Esse é o momento onde você declara: eu já tenho. Eu já sou. Eu só permito que venha até mim. Passo 2. Escolha uma vibração e mergulhe nela. Não escolha o objeto do desejo. Escolha o estado vibracional. Quer prosperidade? Escolha a frequência da liberdade. Quer amor? Sintonize a do merecimento. Quer milagres? Entre na vibração da gratidão antecipada. Agora sinta isso como se fosse sua casa vibracional, como se o universo fosse feito disso. Porque é. Passo 3. Elimine a dúvida com decisão. A dúvida não é um sentimento, é um buraco energético. Toda vez que você duvida, o campo vacila, a onda colapsa, o comando se desfaz. Por isso, decida. Decida vibrar mesmo sem ver. Decida permanecer firme mesmo quando nada parecer se mover. Essa decisão não é mental, é vibracional. E quando você a sustenta, o universo entende. Essa vibração é lei. Passo 4. Atue como se o universo já tivesse respondido.
Aqui é onde a mágica vira manifestação. Você age no mundo como se já tivesse recebido. Não para enganar o universo, mas porque você se tornou a resposta antes dela chegar. Você caminha com postura de quem confia. Fala com a energia de quem já tem. Sorri com a leveza de quem sabe que está sendo cuidado por algo maior. Esse é o maior truque vibracional que existe. E não é um truque. É o código mãe da manifestação. Passo 5. Liberte-se da pressa. Ela contamina o campo. Pressa é carência disfarçada. Urgência é medo vestido de intenção. E quando você vibra isso, o universo responde com mais espera. Por isso, escolha. A calma como forma de confiança. Respire fundo e diga: eu sei que está vindo. Não tenho pressa. O universo já está trabalhando para mim. E ele está. Passo 6. Perceba os sinais e valide o campo. O universo sempre te mostra os feedbacks da sua frequência. Pequenas coincidências, intuições, pessoas que surgem, palavras que tocam. Esses são os ecos do seu campo respondendo. Quando você percebe e valida isso internamente, você ancora a vibração. É como dizer: sim, universo, eu vi, eu recebo, pode trazer mais. Passo 7. Mantenha o campo limpo todos os dias. Não se trata de controlar tudo, mas de manter-se coerente com o que você escolheu vibrar. E para isso, todos os dias, volte para dentro. Respire, sinta, reafirme. Hoje eu comando o meu campo com clareza. Hoje o universo me serve com precisão. Passo 8. Declare encerrado o velho ciclo. O novo não se sustenta onde o velho ainda vive. Por isso, faça esse ritual de fechamento vibracional. Declare que a escassez não tem mais morada, que o esforço cansativo foi desprogramado, que você está vivendo num campo onde a manifestação é natural, fluida, inevitável. Diga isso com o corpo, com a alma, com o olhar. E o universo vai entender. O antigo morreu. O novo foi ativado. Agora que você conhece o passo a passo, chegou o momento mais delicado. Deixar de interferir e começar a confiar. É aqui que muitos escorregam, porque ainda querem controlar o como. Mas o universo só responde quando você entrega o controle e ativa o magnetismo. E é isso que vamos explorar no próximo tópico. Porque quanto menos você interfere, mais rápido as coisas se manifestam, e como transformar o ato de soltar no maior catalisador da sua abundância. O poder de soltar. Por que interferir atrasa tudo o que você quer? Você não foi ensinado a confiar. Foi condicionado a controlar, prever, correr atrás. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, mais você segura a manifestação no mundo do ainda não. É como tentar colher uma fruta antes dela amadurecer. Você até pega, mas não tem o sabor. Por isso, nesse ponto do despertar, você precisa de algo maior. Desapego vibracional. Soltar não é desistir. É reconhecer que você já lançou o comando e que o universo sabe exatamente o caminho mais rápido, mesmo quando você não vê. Só que a mente humana adora fazer algo. Qualquer coisa que lhe dê a sensação de que está no comando. E quando você solta, essa mente entra em pânico. Mas e se não der certo? Ela sussurra. E se não acontecer? Ela grita. E nesse instante, o campo se contrai. Você sai da vibração do ser e volta para a vibração do medo. O que parecia perto se distancia. O que estava prestes a chegar trava. Tudo porque você tentou colocar as mãos no volante. De novo. A verdade é que o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você vibra quando não está tentando manipular o resultado. Quando você confia tanto, mais tanto, que pode simplesmente viver, sorrir, descansar e deixar que o milagre aconteça nos bastidores. Esse é o ponto em que você vira imã.
um ponto tão elevado de consciência que o universo se curva para você, porque você não está mais resistindo. Você se tornou o fluxo. Veja só, quando você planta uma semente, você não cava todo dia para ver se ela está crescendo, certo? Você rega, confia, espera, porque entende que há um tempo invisível que precisa ser respeitado. Com seus desejos, é a mesma coisa. Se você cava todo dia com dúvida, ansiedade, desespero, a raiz quebra. Mas se você planta com fé e confia no processo, o universo trabalha por baixo da terra, no silêncio, na invisibilidade, até o broto aparecer. E o mais louco é que quanto mais você solta, mais sinais começam a surgir. Pequenos milagres, oportunidades inesperadas, portas que se abrem sem esforço, coincidências que parecem roteiros de filme. Tudo isso porque você saiu do caminho. Você saiu do controle. Você deixou a inteligência divina assumir. E é por isso que soltar é a forma mais sofisticada de comando. É o grito silencioso da confiança. É a certeza vibracional que diz: eu já tenho. Eu só estou esperando o universo me alcançar. Mas como soltar de verdade quando tudo dentro de você grita por controle? Como parar de mexer na energia do desejo e deixá-lo florescer naturalmente? Essa é a pergunta que te leva direto para o próximo passo do despertar. Porque há um código secreto no ato de não fazer nada. E ele é muito mais poderoso do que qualquer esforço no mundo físico. E no próximo tópico, nós vamos abrir esse código. Vamos desvendar a arte de fazer sem fazer, de agir sem esforço, de receber sem correr atrás. Sim, estamos prestes a entrar no mecanismo oculto da não ação que cria tudo. Agir sem agir. O magnetismo silencioso que cria tudo. Existe uma força que trabalha enquanto você está em silêncio. Enquanto você respira, enquanto você sorri, enquanto você apenas é. Essa força é como um campo invisível que se estende ao seu redor. E tudo que existe responde a ele. Você não precisa correr atrás do que é seu, porque o que é seu reconhece a sua frequência e vem até você. Esse é o segredo por trás do agir sem agir. Não significa ser passivo. Significa que toda ação externa nasce de um comando interno. E quando esse comando está limpo, alinhado, vibrando na frequência da certeza, basta um passo para que 1000 caminhos se abram. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter tudo fluindo com facilidade? Elas não correm, elas não imploram, elas não vivem em ansiedade. Simplesmente caminham, e tudo acontece ao redor delas. É como se o mundo estivesse constantemente colaborando com seus desejos. Essas pessoas estão operando no modo criador. Estão usando a energia da não-ação como alavanca de manifestação. Essa energia não é visível, mas é sentida. É o tipo de presença que muda a atmosfera. Você entra num lugar e tudo parece conspirar a seu favor. Olhares te seguem, portas se abrem. É o universo dizendo: eu reconheço essa frequência, eu estou a serviço dela. E o que diferencia essa pessoa das outras? Ela não está tentando provar nada. Ela não está presa na necessidade de validação, de correr, de justificar. Ela simplesmente sabe quem é. E essa certeza não vem do ego, mas da conexão. Ela entendeu que tudo começa no invisível. E por isso, ela age de dentro para fora. Esse tipo de ação é como uma seta certeira. Enquanto o mundo inteiro está perdido num labirinto de estratégias, metas e esforço, você se move com leveza, precisão e intuição. E cada passo seu tem peso, tem direção, tem poder. Você não age por desespero, você age por inspiração. E é aí que mora a magia. Ações inspiradas abrem portais que ações forçadas jamais tocariam. Então, o que fazer? Comece todos os seus dias se conectando ao seu centro. Silencie o barulho externo e escute o comando interno. Não pergunte: o que eu preciso fazer?
Pergunte: quem eu preciso ser hoje para que tudo se alinhe comigo? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca você do fazer para o emanar. E é no emanar que o universo se curva. E quando você entende esse poder, você para de correr atrás de resultados. Você se torna o próprio resultado. As pessoas sentem, o mundo sente. Você magnetiza, sem tocar, sem falar, sem pressionar. E tudo começa a girar ao seu redor, espontaneamente. Mas calma, ainda tem mais um nível. O próximo passo é descobrir como usar esse estado interno para influenciar diretamente a matéria. Sem rituais, sem fórmulas mágicas, sem resistência. Apenas usando o seu campo de realidade pessoal como ferramenta de criação. No próximo tópico, vamos ativar esse código oculto. Vamos explorar como a matéria responde à sua energia antes mesmo da ação acontecer. Chegou a hora de entender por que você é o canal por onde a realidade se dobra. A realidade se dobra ao seu comando energético. Olhe ao seu redor. Cada objeto, cada situação, cada resultado visível é apenas um reflexo atrasado de algo invisível. Tudo começa no campo. Tudo começa em você. Você já percebeu como certas pessoas simplesmente têm sorte? Como parece que tudo flui para elas, mesmo quando não estão fazendo nada extraordinário. A verdade é que essas pessoas não estão apenas reagindo ao mundo externo. Elas estão emitindo comandos. Mas esses comandos não são gritados, forçados ou empurrados. Eles são silenciosos, emanados através da vibração que elas sustentam. Você é, a todo momento, um transmissor. Está emitindo ondas. Essas ondas saem de você e tocam o tecido da realidade, como se você fosse uma pedra lançada num lago calmo. Cada pensamento, cada sentimento, cada crença é uma onda. E essas ondas distorcem o espaço ao redor e moldam os resultados que chegam. Esse é o ponto onde muitas pessoas erram. Acham que precisam fazer mais, correr mais, pensar mais. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais limpo o seu campo, mais pura a resposta do universo. A matéria não é surda. Ela escuta você com precisão. Ela sente você. E ela responde com lealdade à sua vibração dominante. É por isso que o desespero atrasa e a confiança acelera. É por isso que a ansiedade bloqueia e a entrega abre caminhos. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você emana, de forma coerente, contínua e energética. A chave está em sustentar essa coerência, em viver no estado daquilo que deseja, antes mesmo de ver qualquer resultado. Pedir por abundância sem se sentir abundante é como gritar num abismo vazio. Mas vibrar como quem já é, isso é diferente. Isso é autoridade energética. E a realidade se dobra diante da autoridade energética. Então você não precisa fazer o universo funcionar para você. Você só precisa ser o canal puro, alinhado, congruente. E então, o resto se organiza sozinho. Projetos se aceleram, dinheiro flui, pessoas surgem, portas se abrem. Não porque você forçou, mas porque você se tornou o campo onde tudo isso já está pronto. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quanto mais você vibra em paz, mais poderosa é a sua emissão, mais refinado é o seu sinal, mais magnética é a sua realidade. E é justamente isso que vamos explorar agora. No próximo tópico, você vai entender como a felicidade, a leveza e o estado de paz interior se tornam o combustível direto para a manifestação da abundância, inclusive do dinheiro. Porque sim, o dinheiro é apenas um dos muitos reflexos de uma vibração elevada. Vamos, quanto mais paz, mais prosperidade. O dinheiro segue a sua vibração. Vamos direto ao ponto. O dinheiro não é o ponto de partida, ele é o ponto de chegada. Ele não é o objetivo, é a consequência. E a causa? A causa é a sua vibração. Quando você está em paz, você emite um sinal de segurança. Esse sinal diz ao universo: eu confio, eu estou bem, eu estou completo. E é exatamente esse estado que ativa a chave mestra da manifestação.
Porque só quem já se sente completo recebe mais. Quem se sente faltando só reforça o vazio. Veja, a felicidade é magnética. Ela não exige, ela atrai. Pessoas felizes não precisam lutar por atenção, oportunidades ou dinheiro. Elas simplesmente se tornam polos naturais da abundância. Você já reparou que, quando está leve, tudo parece dar certo? As pessoas te tratam melhor, os imprevistos se resolvem, o dinheiro aparece de forma inesperada. Isso não é coincidência. Isso é mecânica quântica emocional em ação, porque tudo é vibração. E a vibração mais alta não é a do esforço, é a da alegria. Alegria é abundância pura em estado bruto. Ela é leve, contagiante e poderosa. Quando você vibra em alegria, você colapsa probabilidades extraordinárias. E o dinheiro, como qualquer energia, segue o caminho de menor resistência. Ele flui onde existe espaço, e o espaço nasce da paz. Estresse, ansiedade e medo apertam o seu campo, contraem a sua frequência. Você pode até trabalhar dobrado, mas estará criando resultados pequenos, densos, escassos. Por outro lado, quem vibra leve, vibra largo. E quem vibra largo, cria com amplitude, cria riqueza, abundância, fluidez. Aqui entra a virada mais importante. Quanto mais feliz você está, mais sinais positivos você emite para o universo. E o universo não questiona. Ele apenas responde. Responde com mais motivos para você continuar feliz. Inclusive dinheiro. Sim, o dinheiro é apenas um dos muitos presentes que chegam quando você está sintonizado com a vibração da paz. Essa é a lei reversa em ação. Você para de correr atrás, começa a vibrar o que deseja, e tudo começa a correr atrás de você. Porque o universo responde ao seu ser, não ao seu esforço. E quando o seu ser é leve, feliz e alinhado, a abundância não apenas vem, ela transborda. E agora que você entendeu esse elo invisível entre estado emocional e manifestação física, no próximo tópico vamos mostrar o passo a passo para ativar essa energia todos os dias, de forma prática e poderosa. Porque saber é bom, mas viver isso é quando tudo realmente muda. Passo a passo para ativar a frequência da abundância. Antes de qualquer coisa, respira. Simples, né? Mas esse é o primeiro passo. A pausa. A mente corrida cria uma realidade atropelada, mas a respiração consciente abre espaço. E onde há espaço, o universo atua. Então comece o seu dia com intenção, não com reação. Não toque no celular. Não veja as notícias. Sente-se com você. 3 minutos de silêncio são mais poderosos que 3 horas de esforço cego. Ali, no silêncio, você começa a ajustar o seu campo. O segundo passo é sentir. Mas não é sentir o que o mundo te mostra. É sentir o que você quer viver. Visualize o seu dia ideal. Imagine como você quer se sentir. Leve, próspero, feliz, calmo, inspirado. Sinta como se já estivesse vivendo isso. Essa simulação emocional é como enviar um código direto para o campo quântico. E o campo não distingue entre imaginação e realidade. Ele responde à emoção. Por isso, a emoção é o portal. Terceiro passo é decretar. Use palavras com peso vibracional. Não apenas pense. Fale. Fale como quem já é. Afirmações como: hoje é um dia de milagres. Tudo coopera ao meu favor. O dinheiro flui naturalmente até mim. Eu sou abundância em movimento. Isso realinha a sua mente, acende o seu campo e cria congruência entre o que você sente, pensa e fala. Quarto passo: atue com leveza. Sim, você vai agir, mas não mais com esforço, e sim com inspiração. Você não age para conseguir. Você age porque está transbordando. E quando a ação vem desse lugar, ela é mágica. Você faz menos e manifesta mais. Esse é o segredo das pessoas que parecem não se esforçar e ainda assim criam vidas extraordinárias. Quinto passo: confie.
Esse talvez seja o mais desafiador, mas é o mais decisivo. Você vai precisar se render, soltar o controle mental, parar de tentar prever cada passo, confiar que aquilo que você já sente como real vai se materializar. E vai mesmo, porque a matéria sempre acompanha a vibração sustentada. Agora olha só, você acabou de receber um protocolo poderoso de reconexão com sua abundância natural, mas não basta fazer uma vez. A chave está na repetição, na constância, porque quanto mais você sustenta essa frequência, mais forte o seu campo fica. E quando o seu campo fica forte, você se torna imparável. No próximo tópico, a gente vai aprofundar ainda mais. Vamos revelar o que realmente acontece no invisível, quando você entra em coerência energética e começa a viver nesse estado de paz, presença e poder. Bora abrir esse portal? A máquina invisível da manifestação. O universo trabalha por você. Imagine o universo como uma orquestra que responde ao maestro invisível do seu estado vibracional. Cada vez que você entra em paz, em alinhamento, em alegria, você dá um comando silencioso e tudo começa a se reorganizar ao seu redor. Você não vê, mas conexões começam a se formar. Caminhos começam a ser abertos. Pessoas são inspiradas a falar de você no lugar certo, na hora certa. Alguém decide te indicar, te apoiar, te escolher, sem nem saber por quê. E isso não é sorte, é ressonância. Tudo vibra, tudo se conecta, por sintonia. E quando você sustenta sua frequência, você vira um ponto de atração estável. O universo entende. Ali está alguém que sabe o que quer, alguém que já vive como se tivesse. Vamos entregar. Mas aqui vai o detalhe mais poderoso. O universo não entrega quando você está ansioso. Ele não responde ao medo, à dúvida, à pressa. Essas são frequências desalinhadas. Ele responde ao sentir seguro, sentir completo, sentir pronto. E é exatamente isso que a paz proporciona. Por isso você não precisa correr atrás. Você não precisa forçar, empurrar, exigir. Quanto mais você tenta controlar o invisível, mais ele se esconde. Mas quando você confia, solta e vive como se já fosse real, aí sim, a realidade começa a dançar com você. Pense em todas as vezes que algo incrível aconteceu do nada. Um dinheiro inesperado, uma oportunidade que parecia impossível, uma ideia que mudou tudo. Esses são sinais de que o campo estava agindo enquanto você apenas sustentava o ser. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você já está sendo. E quando você é paz, o universo se organiza com precisão matemática para corresponder. Ele começa a conspirar, a trabalhar, a servir. Sabe aquele cliente que chega sem você ter feito anúncio? Aquela viagem paga por outra pessoa? Aquele projeto que parecia travado e de repente flui? Nada disso é acaso. É apenas o efeito colateral de alguém que entendeu o poder de vibrar primeiro. A sua única função é manter a chama acesa, manter-se no centro da sua vibração e deixar que o universo faça o resto. No próximo e último tópico, vamos integrar tudo isso. Vamos revelar como sustentar essa frequência diariamente, sem cair nos velhos padrões, sem se sabotar, sem desviar do seu poder. Você vai aprender como encarnar de uma vez por todas o seu eu abundante e viver como quem já entendeu. O esforço é ilusão, a vibração é a verdadeira ação. Pare de se esforçar. A lei reversa e o universo que trabalha por você. Chegou o momento de desfazer o maior mito da manifestação. A ideia de que você precisa ralar, correr, fazer acontecer para conquistar o que deseja. Essa crença é um dos grandes bloqueios que mantém milhares de pessoas presas na escassez, mesmo quando estão fazendo tudo certo. E é aí que entra a lei reversa. A lei que quebra essa lógica e ativa um fluxo onde quanto menos você se esforça, mais você recebe. Parece loucura, né? Mas só parece. Porque o que você está prestes a entender vai reorganizar completamente a forma como você se move no mundo. A lei reversa não é sobre ficar parado, mas sim sobre parar de agir com tensão, medo e necessidade.
É sobre sair do piloto automático, da sobrevivência e assumir o seu lugar como co-criador consciente da sua realidade. Quanto mais você se esforça, mais está dizendo ao universo: eu não tenho. Eu não sou. Eu preciso correr atrás. E essa frequência de carência é o que o campo devolve. Não importa o quanto você tente. Se a base emocional da sua ação for medo, escassez, desespero, você está apenas reafirmando o que não quer. A lei reversa ensina o contrário. Solte, sinta, confie. Em vez de correr atrás, você se alinha. Em vez de buscar, você atrai. E em vez de insistir, você vibra. Porque quem vibra com coerência não precisa perseguir. Atrai com naturalidade. É assim que o universo trabalha por você. E não se engane. Isso não é passividade. Isso é maestria energética. É você vivendo como um imã natural de soluções, dinheiro, oportunidades e milagres. Tudo começa a vir até você. Não porque você correu atrás, mas porque você se tornou compatível com aquilo. É quase como se o universo dissesse: agora sim, agora você entendeu. Agora posso te entregar tudo. A lei reversa é o código secreto dos que vivem em paz, abundância e leveza. Eles não vivem correndo, estressados, cansados. Eles vivem em estado de recepção. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não está em fazer mais, está em permitir mais. A sua mente pode tentar resistir. Ela vai dizer: mas como assim? Eu tenho que agir. E tudo bem. Você ainda vai agir, claro. Mas agora, você vai agir depois da vibração, não antes. Você não age para alcançar. Você age porque já se sente lá. Esse é o fim da luta. O início do fluir. O ponto onde o universo se levanta da cadeira, te aplaude e começa a trabalhar por você. E agora que você sabe disso, só resta uma pergunta. Você está pronto para parar de se esforçar e deixar que o universo faça tudo por você? Porque ele está pronto. Sempre esteve. Só esperava que você lembrasse quem realmente é. Me deixe eu te lembrar de algo importante. Se esse conteúdo falou com você, se algo aqui dentro despertou, tocou ou fez você enxergar a vida por outro ângulo, então se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso não é só um gesto. É uma mensagem para o universo de que você está pronto para continuar recebendo, pronto para crescer, expandir e manifestar. Aqui, cada vídeo é uma ferramenta de despertar da mente e do coração. Não são só palavras, são códigos. Códigos que acessam o seu subconsciente mais profundo, através de técnicas de programação, neurolinguística, simbolismos e linguagem energética. E é por isso que eu te recomendo ouvir esse vídeo mais de uma vez. Sim, mais de uma. Porque a cada vez que você ouve, você percebe algo novo. Entende algo que antes passou despercebido? Ativa um novo nível de consciência. É assim que a transformação acontece, por camadas. E quanto mais você mergulha, mais você ativa. Então, ativa o sininho também. Porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nesse processo de expansão e despertar. Esse é só o começo. A cada novo conteúdo, um novo código se revela. Você está evoluindo, você está cocriando, e eu estou aqui com você, passo a passo, vídeo a vídeo. Nos vemos no próximo.